O projeto Inclusiva Raridade é um emocionante curta-metragem em formato de documentário que busca lançar luz sobre a temática da inclusão por uma perspectiva inspiradora e impactante, sensibilizando o público para as questões enfrentadas por pessoas com deficiência, contribuindo para uma mudança positiva na percepção da sociedade em relação à diversidade e à inclusão. A motivação veio das ações do grupo Que Bonita Sua Roupa e de suas iniciativas dedicadas a promover a inclusão. Acreditamos que o poder das histórias pode gerar impacto e transformação na sociedade, e essa opinião foi o ponto de partida para a concepção do documentário. Meu primeiro trabalho voluntário começou no dia 3 de dezembro de 2017. Foi através de um torneio de futsal que eu e meus amigos realizamos em homenagem a um amigo nosso que tinha falecido em um acidente de trânsito. E a repercussão do torneio foi muito boa, foi muito legal. A família do Gaspar participou nesse dia, muitos amigos de infância, muitos times que são conceituados aqui em Franca participaram do torneio. E depois que a gente fez essa ação, eu peguei gosto. Não quis nunca mais parar de fazer trabalho voluntário. No dia 9 de junho de 2018, que foi criado o grupo Que Bonita Sua Roupa mesmo, porque fizemos um evento de venda de roupa usada. Era um bazar com o preço máximo a R$2 e o dinheiro era revertido para a compra de cesta básica. Foi quando tivemos a ideia de trazer os personagens da Turma do Chaves e colocamos o nome do evento de Bazar do Que Bonita Sua Roupa. E como a repercussão foi muito legal na Zona Norte de Franca, uma das voluntárias teve a ideia de manter o nome. Inclusive, o intuito do nosso grupo nem era seguir a área de inclusão e acessibilidade. A ideia era auxiliar famílias com doações de alimentos. Só que foi em um dos trabalhos voluntários que eu percebi a necessidade de aprender Libras. O grupo Que Bonita Sua Roupa estava lá no Bom Prato, animando a festa, porque era aniversário da instituição. E eu faço o personagem Seu Madruga, e naquele dia, quem estava no personagem do Chaves era o Luiz, meu amigo que também é bombeiro. A gente viu que tinha 3 pessoas afastadas do povão e a gente foi lá conversar com eles. Só que veio a surpresa, quando a gente chegou para tentar comunicar, vimos que eram 3 surdos. E aquilo ali me impactou bastante, né? Porque eu falei para ele, e se a gente precisar socorrer um surdo em ocorrência, como que a gente vai fazer? E foi assim que eu decidi aprender Libras, só que eu não imaginava que mudaria tanto a minha vida, porque a partir dali eu já comecei, né, a estudar o alfabeto, os comprimentos, algumas palavras básicas usadas no dia a dia, e sempre tentava levar para a corporação, para o nosso grupo de voluntários. E logo após esse episódio do Bom Prato, a Libras passou a fazer parte de vez da minha vida. E no começo, tanto na minha família quanto na minha área profissional, eu encontrei um pouco de resistência, porque afinal era algo totalmente novo. Principalmente se tratando de instituição, eu chegava com um novo idioma. Então no começo foi um pouquinho difícil. Só que conforme o tempo foi passando e eu fui atendendo as ocorrências e mostrando a importância, a Polícia Militar também me abriu portas. Foi quando a primeira ocorrência repercutiu e fizemos uma palestra sobre a importância da inclusão e da acessibilidade. Em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, eu estava assistindo o seriado da Turma do Chaves e me inspirei na música Que Bonita Sua Roupa e montei uma peça teatral de 1 minuto e 30 segundos, com a ideia de levar a apresentação para uma associação de surdos aqui em Franca. E a ideia era mostrar a importância de sabermos Libras. Foi quando eu escrevi o roteirinho, que na peça o Chaves tinha sofrido uma perda auditiva e queria participar do musical em Libras. Só que a banda da vila achava que não tinha lugar para ele por ele ser surdo. Porém, na escola do professor Girafales, ele ensinava Libras. Bom, meu nome é Daiane, eu conheço o grupo faz 1 ano e eu me apaixonei por esse grupo porque eu já estive dentro de um hospital acompanhando meu filho. Nós ficamos 1 ano dentro de hospital e eu sei a importância que é a hora que a gente não tem mais força e chega um grupo
para trazer um pouco de alegria, para tirar a gente daquele momento de dor, de tristeza. Eu falo por mim que teve momentos que eu falava, eu não tinha mais forças, eu não sabia de onde tirar e de repente veio alegria, um suspiro, uma força que aí eu falo, não, agora eu vou continuar. Meu nome é Gabriel, eu estou aqui neste grupo desde 2018. Eu fui um dos primeiros a começar com álcool e participar do grupo. Agora eu estou de professor, mas já fui Kiko, Chaves, Chapolin, um monte. Homem de Ferro também, que é outro personagem. Meu nome é Thaís e eu estou no grupo desde 2018. O Que Bonita Sua Roupa é muito importante na minha vida porque me ajudou a ser muito melhor como pessoa. E para mim, me ajudou muito a demonstrar minha compaixão e empatia pelo próximo, estendendo a mão sem querer receber nada em troca. E a minha personagem preferida é a Chiquinha. Eu já fiz a Pops, já fiz a Dona Florinda, mas com a Chiquinha eu vivi muitos momentos emocionantes e especiais. Eu acho que então por isso ela marcou a minha vida. Eu tenho até um anel que eu ganhei de aniversário gravado com o nome dela. Meu nome é Ellen, eu tô no grupo desde 2018 e eu sou a Chiquinha original, a primeira Chiquinha e, na minha humilde opinião, a melhor também. A minha personagem favorita é a Chiquinha, mesmo eu já fiz a Dona Clotilde, mas eu gosto da Chiquinha porque ela é muito espoleta, eu acho que eu me identifico um pouco nessa parte. No caso, o personagem que eu mais gostei de participar ali foi o Chapolin, porque precisava ser o mais natural possível e mostrava seu rosto, você não ficava atrás de uma fantasia, era você mesmo, só que você tinha a liberdade de poder ser um pouquinho mais extravagante, de brincar mais, de pular mais, bater nos outros. E aí eu comecei a acompanhar o Walker, acompanhar as meninas, né? Mas como telespectadora, realmente apaixonada pelo projeto. E para ser bem sincera, hoje é a primeira vez que eu visto a Dona Clotilde e foi uma realização de um sonho, porque agora eu tô do outro lado. Eu estive do lado de quem precisou dessa alegria e agora eu posso levar essa alegria. E o que o grupo significa para mim, eu olhando assim desde o último evento, que foi o Troféu Raridade, eu acredito que ele é um ato de realmente diminuir o nosso ego e dar tudo de si, dar o melhor pelo outro, de estender a mão e transcender aquilo que a gente é. Eu vejo o grupo realmente como a definição de humanidade. É quando nós podemos ser humanos e estender a mão para o próximo. Oh, como Deus é bom! Após o luto pela perda do filho ideal, toda mãe ganha do céu. Inclusive a raridade, um mundo diverso e repleto de pessoas raras. Quando a gente fala de raridade, né, remete muito a algo muito precioso. A ideia de pensar, né, no significado de raridade é trazer à tona a singularidade de cada pessoa, né? Quando a gente fala de grupos, de comunidades, a gente tende a destacar essas pessoas e colocar elas tudo dentro de uma mesma caixa. E a singularidade, ela precisa ser o primeiro ponto quando a gente vai pensar sobre inclusão e acessibilidade, né? Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem a sua particularidade, a sua forma de enxergar o mundo, de acessar e de se desenvolver. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de diagnósticos, a gente perde muito isso quando a gente tenta promover uma igualdade ao invés de promover equidade. Quando nós pensamos nas nomenclaturas, é comum que a sociedade banalize a importância delas. Então, antes nós chamávamos de pessoas excepcionais, de pessoas especiais, deficientes, e hoje a nomenclatura adequada é pessoa com deficiência. E, como eu disse, muitas pessoas banalizam, acreditam que não tem muita relevância, né? Que nada mais é do que uma palavra. Mas tem muita diferença quando nós consideramos que nós não estamos falando o deficiente da minha família, o deficiente da minha sala, da minha escola,
escola, eu vi um deficiente, porque nós estamos desconsiderando que essa pessoa é uma pessoa, que esse indivíduo é uma pessoa. Então, é uma pessoa com deficiência. E quando a gente considera isso, muda tudo. Muda o nosso olhar e muda a maneira como a gente lida com diferentes situações. Então, é interessante e é necessário, na verdade, indispensável, que nós comecemos a usar a nomenclatura correta, para que essa nomenclatura correta traga mais compreensão e consciência para a sociedade e, consequentemente, mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência, né? Que não querem ser vistas como eternas vítimas, como coitadinhos, querem ser vistas como pessoas e indivíduos que querem se desenvolver e precisam de adaptações para que isso aconteça. Adaptações desde físicas, quando a gente pensa em degraus, né? Substituir degraus por rampas, elevadores, a adaptações de a maneira como talvez nós vamos nos dirigir, seja um meio de comunicação adaptado. Então, pessoas que se comunicam por meio da Libras, pessoas que se comunicam por meio de softwares. Então, a gente só precisa entender que são maneiras diferentes, talvez, de se desenvolverem, mas não que o desenvolvimento não seja possível. Licença por alguns minutos, vai vendo. Nós tomamos uma decisão de adotar o Lucas e o Michel, por consequência da minha esposa não poder ser mãe mais. E assim, a gente esperou o tempo certo, tivemos todo um processo, né, de ansiedade por essa situação. E quando chegou esse momento, Deus nos abençoou com duas lindas crianças, que é o Michel e o Lucas. E nesse processo de bênção, também vieram alguns problemas, algumas situações que a gente não esperava, mas que nós enfrentamos elas com muita perseverança, com muito amor e com muita fé. O Lucas nasceu com uma pequena doença, que é uma malformação congênita dos ossos, que se chama mielocefalia. E ele veio com um probleminha na coluna, né? Veio com um probleminha na bacia, com as perninhas para trás, mas veio também com muita esperança, porque a gente nunca desistiu de acreditar que o Lucas poderia ser uma criança que poderia fazer tudo o que ele quisesse. Porque o Lucas, o nosso maior desafio era a escola. Era poder chegar na escola, era como ele ia ser visto na sala de aula, como ele ia ser visto pelos coleguinhas, como que as pessoas iriam entender a situação dele, a dificuldade dele poder se adaptar no meio das pessoas. Mas a gente sempre foi muito transparente com tudo. Nós nunca escondeu o Lucas, a gente sempre deixou o Lucas ser muito à vontade, expõe ele para todo mundo e quem chega e pergunta, às vezes olha, mas tem medo de chegar e perguntar para que não sabe como vai ser a nossa reação, não sabe como que nós vamos nos comportar diante das vezes uma questão de olhar, uma questão de pergunta. O Lucas, ele veio para nós como um presente e junto com ele também veio o Michel. Então a gente entende que são dois presentes de formas diferentes, mas com os mesmos olhares, porque nós não vemos o Michel uma criança normal e vê o Lucas como uma criança com dificuldade. Nós vemos que ele tem apenas uma deficiência que ele vai enfrentar isso ao longo da sua vida. Eu sou o tio Kleber, professor de skate do Luquinha. O Luquinha veio à pista um dia, né, para andar, ganhou o skate do avô dele e os pais trouxeram ele para conhecer a pista de skate, né? Toda criança, quando ganha um skate, quer vir à pista. O skate é uma ferramenta muito forte nessa questão de inclusão social. E nós marcamos o nosso primeiro encontro, vim conhecer, vim ver o skate que o Lucas tinha, né? E a vontade dele. E nós partimos para o início das primeiras aulas. Eu preparei o skate, tivemos que fazer algumas adaptações no skate, né? Uma delas foi tirar a lixa, colocar uma borracha, né? Para não ter muita agressividade com ele. A princípio, eu achei que fosse ensinar ele apenas a andar de skate, trazendo o skate como uma forma de uma mobilidade maior para ele, né? O skate é mais fácil, ele se torna um pouco mais independente, né? Mas aí eu fiquei surpreso, que logo nas primeiras aulas ele quis realmente partir para a parte radical do skate. Ele não queria só andar de skate, ele queria realmente se sentir presente, né? Naquela época a gente trabalhava em São Joaquim, no Poranga, a gente morava em São Joaquim da Barra e eu vinha só sempre final de semana para casa. Aí a minha esposa foi fazer o exame dela, que é o ultrassom, aí o doutor
do que era do Kaique lá, falou, ele tá vindo com síndrome de Down. Naquela época a gente via eles assim, mas não sabia nem qual que era o tipo da doença, que a gente não procurava, né, e tal, ficar perguntando e nem nada. A gente via assim e falava, o que é, será, hein? Aí pegou, ele veio assim. Inclusive, a gente foi vizinho de uma outra pessoa lá em São Joaquim da Barra, que veio uma criança com síndrome de Down também. A minha esposa pegou, a mulher ficou meio assim, né, e tudo. Minha esposa foi lá para poder conversar com ela, como é que era, tudo direitinho, que ela já estava começando a ter experiência também. Do jeito que ela recebia, ela ia distribuindo para a pessoa lá. E então a criancinha também muito feliz, muito bonitinha também, a filhinha deles. Kaique Maloste, um jovem de 22 anos, cuja história de vida é marcada por resiliência e entusiasmo, mora com a sua mãe, senhora Maria Alice, e conta com a presença e apoio do pai, senhor Olegário. Kaique vive uma vida vibrante, cheia de propósitos, encontrando alegria nas pequenas coisas do cotidiano. Adora viajar, ama cantar as melodias dos cultos e se sente um verdadeiro astro quando está fazendo teatro. Na APAI, Kaique executa cada tarefa com dedicação exemplar, fazendo a diferença na vida de todos ao seu redor. Sou registrado na APAI, a gente fica rigoroso demais para eles gostar da nossa natureza também. E esse serviço agora na APAI está dando essa prioridade que Deus deu para nós. E se nós estamos aqui na APAI, só agradeço a Deus. Além de desempenhar funções práticas, Kaique também se torna pilar de apoio e inspiração para todos. A sua história é um convite a todos nós para celebrar a vida com gratidão e buscar sempre fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Eu, na realidade, fui a última a saber da deficiência do Habib. No momento em que ele nasceu, todos esconderam de mim. Eu falo que essa mudança, nesse tempo todo, o Habib hoje tem 41 anos, é super radical. Então eu falo assim, por que não foi essas instruções, esses ensinamentos que a gente teve há 41 anos? Como eu descobri, e naquele momento eu já sabia que meu filho tinha alguma deficiência. Quando ele veio para ser amamentado, ele não sugava. E naquele momento eu desenrolei, né, o bebê, que eu passei a mão nas mãozinhas dele, eu via que ele tinha sindactilia, que são os dedinhos colados. Naquele momento eu levei um susto, estava minha irmã presente e eu perguntei, mas o que é isso? Naquela hora uma enfermeira veio e tirou ele dos meus braços. Mas eu gritei, ela trouxe ele novamente. E foi a partir daquele momento que eu soube que meu filho tinha alguma coisa. Mas na realidade eu não sabia o que. Foi até que um anjo da guarda apareceu em nossas vidas, um bom pediatra, que ele foi dando, né, os caminhos para a gente seguir, buscar ajuda, fazer novas avaliações, para que realmente a gente soubesse o que o Habib tinha. Logo nós fomos para Ribeirão, juntamente com uma grande profissional chamada doutora Valeriana, foi onde ela deu o diagnóstico de paralisia cerebral. E deficiências múltiplas, né? Porque, como vocês sabem, não anda, não fala, não come, né, Habib? Mas lutamos até hoje para que ele tenha uma qualidade de vida, um bom viver. Nós recebemos o diagnóstico do João Miguel quando ele tinha 20 dias. Ele nasceu e quando ele nasceu bem fraquinho. E aí acabou o exame, aí a gente perguntou, doutor, o que deu? Aí ele pegou e falou assim, olha,
Eu vou pedir para o médico, né, explicar melhor para vocês. Mas eu vou já resumir. A gente tem 4 válvulas no coração. Apenas uma dele está funcionando 100%. Aí minha mãe perguntou, é grave, doutor? Aí ele falou, é grave. E aí naquele momento, assim, a gente não tinha mais ânimo para nada, né? Eu lembro que eu fui para casa da minha avó e a gente só sabia chorar. João Miguel nasceu com cardiopatia congênita. Aos 5 meses de vida, fez sua primeira cirurgia. Em setembro de 2022, teve que passar por um novo procedimento cirúrgico para a colocação de uma válvula em seu coração. Seu sonho inicialmente era ser jogador de futebol, porém, em decorrência da cardiopatia, teve que ser adiado. Desde bebê, sempre se encantou e amou o mundo do circo e palhaços, e esse passou a ser o seu sonho de vida. Bom, eu quis ser palhaço porque a primeira vez que eu me lembro foi encantadora, que eu fui no circo. Foi muito legal, tinha muitos palhaços, eu dava muita risada. E aí, quando um circo veio aqui, eu decidi que eu queria ser um palhaço de circo. Bom, agora eu vou fazer uma mágica, 2 na verdade. Ó, eu tenho uma coisa aqui. Sumiu. Agora a outra mágica, a mais legal de todas. Eu tenho uma coisa aqui, né? Ó, não tem nada aqui, ó. Continua sem nada. João Miguel representa tudo que o Instituto Pablo Henrique tem como missão: alegria, sonhos de criança sendo realizados, esperança e oportunidades. Hoje, João Miguel realiza seu sonho de ser palhaço, mas somos nós os presenteados com sua doçura pelo privilégio de vê-lo brilhar. Que muitos Joãos realizem seus sonhos e que possamos ser instrumentos para alcançá-los. O Instituto nasceu para que crianças como o João voem cada vez mais alto e que o amor sempre nos faça voar. Até o nome era Coração Valente, Coração Valente pelo coração forte. E foi uma história muito legal. Eu trabalhava de Uber e nesse dia eu peguei o pai do João e ele viu um adesivo que eu tenho no carro do Instituto, né, que tem a pipa, né, assim. A gente estava indo para uma chácara, soltar pipa com os meninos. E na hora que a gente entrou no Uber, o Jefferson deu aquela respirada quando ele viu as carretilhas, as coisas de pipa. E aí ele falou, você gosta de pipa? Eu falei, eu não, mas meu filho gosta. E ele tava com uma carretilha, que era o sonho do meu filho. E aí, naquele momento, né, bateu as lembranças e eu fiquei um pouco indagado, né, o choro veio. Aí eu contei para ele que eu era o Pablo, né, que tinha ido morar com Deus e que ele gostava muito de pipa e ele gosta muito. E aí fui contando a história, que era um menino cardiopata, fez cirurgia e tal, e ele veio me contar do João, que ele tem um filho também, que também passou pelo mesmo processo. Hoje está com 11 anos e eu quis conhecer o João, a família dele, ele chegou até no Instituto. O Instituto Pablo Henrique, ele nasce em junho de 2020, em plena pandemia, onde após 2 anos, né, da partida do Pablo, um momento muito difícil na minha vida. Eu vim aí de uma depressão muito forte, passei por um momento muito difícil, então eu fiquei imaginando as pessoas, assim como eu, que perderam seus entes queridos naquele momento de Covid, ia precisar de um apoio, de um atendimento psicológico, de um abraço amigo. Aí foi por isso que eu fiz o Instituto. Ele vem em homenagem ao meu filho, né, como disse o Pablo, com o nome dele, porque o Pablo, ele sempre foi um menino muito alegre. Ele gostava muito de pipa, né? Tudo, vocês olharem no Instituto, tem referência à pipa, que ele falava que nós somos como pipas feitos para voar. E aí a gente começou lá atrás com muita dificuldade. Hoje a gente tem um prédio cedido pela prefeitura, tem essa parceria, né, com a FEAC, no curso de desenho, de flauta, de violão, musicalização, canto coral. Em particular também a gente fez outras atividades, que é o karatê, tivemos capoeira, hoje tem libras, primeiros socorros, e o que não falta é o acolhimento. Então o Instituto, ele vem com isso. O que é? É fazer essa criança, esse adolescente ser criança. Todas as vezes tem ele, o médico, tem o apoio escolar, mas se perde esse lado de criança. Então o Instituto, ele vem trabalhar isso, né?
Quando nós falamos sobre a visibilidade das pessoas com deficiência, é necessário que nós entendamos o contexto histórico de tudo que aconteceu até o que nós compreendemos hoje. Então, quando nós pensamos nesse contexto histórico, nós precisamos considerar que, inicialmente, as vidas das pessoas com deficiência não eram consideradas. Elas eram completamente desconsideradas como parte da sociedade. Eram escondidas, excluídas, eram motivo de vergonha. E aí nós passamos para o que nós chamamos de segregação. Quando eles começaram a entender que tudo bem, né, a vida dessas pessoas valeria, porém teria um espaço excluído da sociedade ainda assim para elas. E aí nós migramos para um processo de integração. A sociedade, de modo geral, entende que as pessoas com deficiência devem fazer parte dessa sociedade, mas ainda assim há espaços específicos em que, vamos falar assim, elas são bem-vindas. Espaços específicos em que é permitido que elas frequentem, que elas tenham acesso a determinadas oportunidades. Então, nós estamos hoje migrando para um processo de inclusão. Esse processo de inclusão ainda não está estabelecido, porque nós sabemos que as pessoas com deficiência e suas famílias lutam excessivamente e diariamente, muitas vezes por direitos básicos de acesso à saúde e educação. Então, elas não estão completamente inseridas na sociedade da forma como nós esperamos. A vida desperta com sua rotina acelerada e movimentada. Milhões de histórias se entrelaçam, criando um mosaico vibrante de experiências humanas. No entanto, escondidas entre as narrativas comuns de nosso dia a dia, estão as histórias de luta silenciosa e resiliência de pessoas com deficiência. Indivíduos cujas jornadas são marcadas por desafios singulares e muitas vezes invisíveis para o olhar apressado da sociedade. Pois é, imagine há 41 anos atrás, as informações eram raras. Eu precisei de ler, estudar, conversar com mães, com pessoas, que tinham também filhos com deficiência, em especial a paralisia cerebral. Então, naquela época, a informação chegava muito raro, Era um tabu também dizer, sobre deficiência. Mas eu fui à luta, fui para São Paulo, Ribeirão, tudo quanto era lugar, eu procurei para que nos orientasse, para que desse um tratamento bom e adequado para o Habib. Que se hoje já é difícil, imagina naquela época. Então, a gente é como se fosse pioneiros nesse quesito em nossa cidade, para que a gente pudesse lutar e trabalhar para o bem dos nossos filhos. Mas com a ajuda, assim, de pessoas bondosas, abnegadas, que queriam o bem para os nossos filhos, aos poucos nós fomos trabalhando, mudando. E a gente, enquanto mãe, enquanto família, tem que falar assim, jamais esconder, e para que possa melhorar toda essa situação de uma forma geral. A Caminhar, ela está aqui hoje firme, graças à idealizadora desse projeto, que foi a Ana Luísa Andrade. Um dia ela nos procurou, dizendo assim: Beth, você ajuda a gente a enfrentar esse desafio de ter um local, uma ONG, uma entidade. Eu não sabia que nome ia dar a esse espaço, para que a gente possa trabalhar com nossos filhos, porque era difícil, a gente não tinha um local adequado para levar nossos filhos. Aí ela fez um levantamento, viu que tinha várias e várias pessoas com paralisia na cidade. Então foi a partir desse momento que a gente deu o pontapé inicial para que tivesse um espaço para cuidar dos nossos filhos e de quem chegasse até nós. Então a Caminhar, ela partiu desse propósito nosso, Em 7 de abril de 97, eu, Ana Luísa, Ana Cláudia, várias pessoas, da sociedade civil, vários pais, várias pessoas abnegadas que queriam bem para os nossos filhos, e todas as pessoas com paralisia abraçou e está aí a Caminhar. É uma grande causa que a gente luta até hoje. A relevância do tema, de tudo isso que nós estamos conversando sobre a visibilidade da pessoa com deficiência,
deficiência, eu costumo até falar assim, por que é da minha conta? Né? Porque é uma bolha. Então, normalmente, se não tem alguém na minha família, ou se eu não trabalho na área, eu dificilmente entendo qual é a demanda e a realidade que as pessoas com deficiência e suas famílias passam. Então, a gente costuma sempre falar que é da conta de todo mundo cada vez mais. Né? A última pesquisa que nós temos em 2023 é que 1 a cada 36 pessoas estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, é da conta de todo mundo, porque cada vez mais as pessoas com deficiência estarão nos espaços. É esse o nosso movimento, né, para que elas tenham, sim, acesso a inúmeras oportunidades. E é essa a intenção mesmo dos tratamentos, da conscientização da sociedade. Tem uma legislação, tem uma série de movimentos que nós fazemos que são decorrentes das dificuldades que essas pessoas enfrentam. Então, é necessário que nós entendamos que, sim, há potenciais que precisam ser explorados e considerados, mas há também dificuldades. Então, a gente precisa compreender isso e compreender também que dar visibilidade para as pessoas com deficiência não significa também que essas pessoas vão ser capazes de desempenhar qualquer tipo de profissão, por exemplo. E aí, mais uma vez, a importância da nomenclatura. Não necessariamente pela deficiência, muitas vezes, mas por pessoas. Então, nem todas as pessoas nasceram para lecionar. Tem pessoas que não querem, não gostam, não se identificam ou não têm competência para isso. E não necessariamente têm alguma deficiência. Então, a gente precisa entender o que a pessoa consegue desempenhar dentro dos potenciais que ela tem. Então, talvez seja uma pessoa com impedimento motor, algumas profissões, talvez ela não vai conseguir desempenhar, mas não significa também que ela não consiga se encaixar, não consiga ter um bom desempenho em outras áreas. Então, a ideia da diversidade é isso. Nós pensarmos que cada um, como um ser raro e singular, é capaz de ter diferentes oportunidades a partir do que a sociedade traz, né, de consequências e de compreensão dentro da individualidade de cada um. A Pai de Franca é mais que uma instituição. É um espaço onde sonhos se encontram com realidade e inclusão e cuidado transformam vidas todos os dias. Fundada sobre pilares de dedicação e empatia, a Pai de Franca se empenha em oferecer um ambiente inclusivo e enriquecedor para as pessoas com deficiência e suas famílias. A luta pela inclusão é uma missão diária. A cada aula, terapia e interação, os profissionais comprometidos criam um espaço onde as limitações são superadas e as capacidades são exaltadas. É um trabalho contínuo para abrir portas e quebrar barreiras, proporcionando às pessoas com deficiências ferramentas para viver uma vida plena e participativa. O serviço de assistência social dentro da APAI, ele é um serviço de proteção especial. Então, ele é voltado para diminuir a sobrecarga da família, produzir projetos para garantir os direitos das pessoas com deficiência. A gente também tenta desenvolver autonomia, independência dos nossos atendidos, escutar o que eles têm a dizer, promover lugar de fala, ajudar com que essas pessoas também ocupem os espaços pela cidade, promovendo a inclusão e também fortalecendo a luta contra o capacitismo. O maior desafio, eu acredito que seja aceitar os limites até onde a nossa atuação pode ir. Porque nem tudo depende de nós e se for depender do nosso desejo, a gente queria poder resolver a vida de alguns atendidos, dos nossos usuários, mas tudo tem um processo, tem métodos, tem burocracias e às vezes a gente não pode abraçar tudo que envolve ali aquele problema de uma pessoa. Então é trabalhar essa resiliência e aceitar até onde a gente pode ir com aquela pessoa e também não passar por cima do processo da família. Um tema muito relevante é a questão do capacitismo, que é o preconceito relacionado às deficiências das pessoas. Nós sabemos que muitas famílias têm crenças limitantes e que impactam no desenvolvimento dos filhos, das pessoas ao qual elas são responsáveis, mas nós sabemos também que essas crenças elas vêm de um cunho social, de algo que está enraizado. Então, algumas das crenças enraizadas que causam prejuízos no desenvolvimento da pessoa com deficiência e na visibilidade. Nós acreditarmos que são eternos bebês, né? Então,
Então, se a gente entende que são eternos bebês, ele não precisa ter autonomia. Não precisa ter autonomia para trabalhar sozinho, para ter uma renda, para ir sozinho no shopping, para ter amigos, talvez para namorar, para se casar, fazer uma faculdade. Então, nós precisamos entender que talvez sejam pessoas que precisam de mais suporte, precisam de mais ajuda, mas não necessariamente precisem ser dependentes de alguém, de uma terceira pessoa para o resto da vida. E caso elas necessitem, que isso seja por meio de, ainda assim, que cause uma independência. Então, talvez a pessoa tenha um impedimento motor e ela vai estar destinada a necessitar sempre de uma outra pessoa para ajudá-la no banho. Mas talvez ela possa trabalhar e com o próprio dinheiro ela contrata um profissional para estar ali ajudando ela no banho, né? E não como uma relação de caridade, de favor ou de incapacidade. Outro mito é a questão que a gente costuma sempre orientar, que as pessoas, elas são pessoas com deficiência nos direitos, então as famílias devem sim buscar pelos seus direitos, fazer valer a legislação, mas elas também são pessoas com deficiência para os seus deveres. Então é muito comum às vezes, principalmente quando a gente pensa ainda na infância, as crianças não terem alguns limites, não seguirem algumas regras pela justificativa de que elas têm deficiência. Então não é porque ela tem uma deficiência que ela pode quebrar o que ela quiser na hora que ela quiser, mexer em tudo o que ela quer, porque isso pode colocar ela em risco, pode trazer prejuízos. Então, a questão dos limites e regras, eles são importantes e imprescindíveis para qualquer indivíduo. Claro, sempre respeitando o que a criança consegue entender em cada idade e com as habilidades que ela tem. Então, talvez isso seja, sim, um processo gradativo, mas a gente precisa considerar aí adaptações para que elas sejam capazes de aprender. A dificuldade, né, e o empecilho vem quando a gente bate o martelo da incapacidade. O troféu Raridade é o resultado perfeito de toda a persistência, de toda a abnegação que tivemos até aqui. O meu objetivo maior sempre foi mostrar que dentro do mundo da inclusão e da acessibilidade, eu sou tão pequeno, tem tanta pessoa maravilhosa, tanta gente boa, que faz um trabalho de excelência, e mostrar como realmente é a vida de uma pessoa com deficiência. E dar voz a essas famílias que realmente entendem que a pessoa com deficiência não precisa de capacitismo e tampouco preconceito. O Troféu Raridade é um símbolo de reconhecimento, uma celebração das histórias de coragem e dedicação que moldam a nossa sociedade rumo à inclusão e acessibilidade na essência. Mais do que um evento, é um tributo à resiliência, concedida a pessoas que, com determinação e resistência, superam desafios e deixam um impacto duradouro. Cada história contada neste documentário ressoa com a essência do Troféu Raridade, que são narrativas de pessoas reais que transformam suas experiências em força, criando um futuro de possibilidades através das suas vivências. O Troféu Raridade celebra não apenas essas trajetórias individuais, mas também o poder da comunidade e do apoio mútuo em construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Para as pessoas com deficiência, a visão de uma manhã mais acessível e igualitária não é apenas um ideal, é uma necessidade urgente. E à medida que a sociedade evolui, expande a consciência de que a verdadeira inclusão não é um privilégio, ela é um direito fundamental. E a jornada para esse futuro começa com pequenas mudanças que são feitas no presente. São ajustes que abrem portas e ampliam caminhos. Nós precisamos de políticas que vão além da compaixão, que abracem a inovação e a equidade como pilares centrais. E cada passo é fundamental na construção de um mundo onde todos possam se mover livremente e se sentirem valorizados. A expectativa não é apenas remover barreiras, mas transformar mentalidades. E é crucial reimaginar a sociedade onde as capacidades únicas de cada indivíduo são reconhecidas e celebradas. E o futuro com mais possibilidades é aquele que promove a inclusão e a acessibilidade em todos os espaços e também a criação de oportunidades iguais. Este documentário não apenas narra as histórias de desafios superados, mas também lança um olhar sobre as mudanças necessárias e as ações coletivas que nos levarão adiante. É um convite para todos se unirem na construção de um amanhã onde a inclusão seja a norma e a qualidade de vida um direito inalienável para todos.
No ano de 2018, eu recebi um diagnóstico, né, de um câncer no pescoço do meu esposo, né? E foi uma notícia totalmente forte, que deixou toda a família desestruturada, deixou a gente totalmente sem chão, né? Então fomos à luta de exames, biópsias, né, e atrás de tratamento e realmente, né, decidimos continuar a vida, trabalhando normalmente, continuar um dia de cada vez, né? E nesse período, meu esposo foi fazendo o tratamento no Hospital do Amor de Barretos. Mas no início, para mim foi difícil porque eu fiquei sem chão, eu fiquei sem rumo. Ele teve que largar o emprego, ele teve que largar a vida dele. E nesse dia no meu serviço, eu já estava há alguns anos, né? A turma, né, do Que Bonita Sua Roupa apareceu. Então, para mim mudou, porque eu estava no começo da depressão. Eu estava vivendo um dia de cada vez, sem a certeza do que seria no outro dia para mim e para minha família, né? E eles chegaram, abordaram as pessoas na fila e eu vi tudo, eu acompanhei cada minuto que eles estiveram lá. Eles fizeram as pessoas sorrir. Eles brincaram, eles levaram alegria, eles me deram uma palavra amiga, né? Então, de alguma forma, teve sentido aquele dia para eles, né? Eu creio que aquele dia não foi em vão, né? E aquele dia foi especial para mim, porque ele chegou, me deu uma palavra amiga, eles me deram um sorriso e eles falaram que aquela fase que eu estava passando de tristeza era só uma fase comum, que no outro dia eu ia ver o sol brilhar novamente. E eu saí dali daquele dia já totalmente mudada. Eu saí dali já com um brilho diferente no meu olhar. Então, para mim, foi muito importante aquele dia. É uma data que eu jamais vou esquecer. Tanto que depois daquele dia que eles foram até lá e me passou toda essa força, essa energia, eu consegui tratar com meu esposo no Hospital do Amor de Barretos. E eu levei toda essa alegria para lá. Eu fiz amizades, eu levei o meu sorriso, eu levei piadas saudáveis. Eu conheci cada um que estava ali na sala de espera, de atendimento. Então aquilo foi importante, né? E eu jamais esqueci aquele dia, porque para mim fez o maior sentido. Tanto que hoje eu posso dizer que o meu esposo está curado.